perspectivas. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre legado e sobre a nossa perspectiva em relação a essa questão de finanças pessoais e mordomia bíblica. E as Escrituras, como a gente falou lá na primeira aula, nos alertam em diversos momentos em relação aos perigos que as riquezas, que as posses apresentam para a gente. E um desses perigos é o perigo de nos fartarmos e engordarmos e ficarmos satisfeitos com essas coisas, né? Nós temos o texto lá de Deuteronômio 31:20 que diz: quando eu tiver introduzido o meu povo, é o Senhor falando ao povo, né? Quando eu tiver introduzido o meu povo na terra que mana leite e mel, a qual, sob juramento, prometi aos pais deles, e eles tiverem comido, se fartado e engordado, então eles se voltarão para outros deuses, os servirão e me desprezarão, anulando a minha aliança. Esse é um risco que nós corremos. Quando tudo vai bem, quando tudo está tranquilo na nossa vida, a gente corre aquele risco da acomodação e de acharmos que aquilo é o fluxo natural da nossa vida e de nos esquecermos do Senhor, como o Senhor alerta aqui o povo de Israel em relação ao perigo que eles estavam expostos, né? Então, com as riquezas, nós podemos tomar o Senhor como algo garantido, como algo que sempre estará ali, como algo que sempre teremos acesso e que sempre fluirá daquela forma. E nós sabemos que o Senhor dispõe como lhe apraz. Hoje nós podemos ter, amanhã não. E que a gente possa, né, como o apóstolo Paulo, saber viver na abundância ou na necessidade, que a gente continue a louvar ao Senhor como sendo o Deus que nos sustenta e que provê. Então, esse é um alerta que nós temos e que eu queria começar a aula de hoje chamando a atenção de vocês para que a gente não deixe de depender do Senhor, porque é isso que a gente também vai transmitir para os nossos filhos. Acabou ficando um pouquinho menor do que eu imaginei, mas eu trouxe aqui algumas perspectivas, né? Os argumentos estão nas colunas, na primeira coluna, na verdade, e nós temos ali os dois extremos, a linha que adota a pobreza como o ideal de vida, a linha que adota a prosperidade como o ideal de vida, e a linha da mordomia bíblica, que é aquela que está ali no meio. Então, quando você vem com um argumento do que os bens são, para esses que seguem a linha da pobreza, eles são um mal. Eles são em si um mal. Para os que seguem a linha da propriedade, da prosperidade, eles são um direito. Eu tenho direito a conquistar esses bens, a usufruir disso. E para a linha bíblica, a linha da mordomia, nós usamos isso entendendo que pertence ao Senhor e que nos foi confiado. Eu trabalho para viver com o mínimo possível, é um extremo. O outro é enriquecer, e esse é o meu objetivo de vida. Ou eu uso aquilo que o Senhor tem me dado para servir a Cristo, socorrer os meus irmãos e glorificá-lo. Pessoas espirituais devem ser, para uma linha, pobres. Para outra linha, ricas. E para a linha do meio? O que elas devem ser? Fiéis. É isso que é esperado de nós, que nós sejamos fiéis na administração daquilo que o Senhor nos concedeu. Eu sou generoso para uns porque eu sou obrigado, para outros para obter cada vez mais, então é uma troca de favores, e para nós, porque nós obedecemos. Obedecemos ao mandamento bíblico. Os meus gastos são sem nenhum aspecto de gratidão, ou descontrolados e consumistas, ou responsáveis e... Oi? Revelam contentamento. A gente vai falar um pouco mais sobre contentamento hoje. Um dos perigos que nós corremos, e vamos falar basicamente sobre dois aqui, a falsa espiritualidade e o falso Deus materialismo. Nós já vimos, desde a primeira aula, o papel que cabe ao Senhor. E qual é o papel que cabe ao Senhor? São 3 palavras que resumem. Gente, 3 semanas atrás, eu sei que vocês lembram. Ele é Senhor, ele tem o controle, e ele é o nosso provedor. E qual é o papel que nos cabe? É o papel de mordomos, de administrar aquilo que pertence ao Senhor. Só que se a nossa cosmovisão não for biblicamente informada, nós vamos entender todas essas coisas de forma trocada, como o mundo aí fora apresenta para a gente. Então, a nossa teologia sobre a riqueza, sobre as posses, sobre os bens, sobre o dinheiro, precisa ser a teologia da Bíblia sobre isso, o que as Escrituras falam sobre isso.
E a gente pode ouvir em algumas circunstâncias que o dinheiro é mau, como nós vimos naquele quadrinho, né? O dinheiro é em si mau. E outros vão dizer que ele é o objetivo maior. É ele que me traz felicidade, é ele que permite que eu alcance de fato a minha satisfação. E o texto de 1 Timóteo é um alerta para a gente em relação a essa questão, né? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Qual é a questão aqui? A mesma que eu falei para vocês desde a primeira aula. A questão é o nosso coração. Essa é a questão. Onde nós estamos colocando as riquezas, as posses, os bens em relação ao Senhor? A gente tem essas coisas como finalidade última, ou como aquilo que eu tenho direito por ser crente. Qual é o peso que a gente tem dado para essas coisas? Será que a gente tem amado e buscado essas coisas como nossa satisfação? Ou onde nós encontraremos a nossa satisfação? Mas nós já vimos que nós devemos administrar tudo aquilo que o Senhor tem nos confiado, seja muito, seja pouco, de forma fiel, de forma que Ele seja glorificado, de forma a servir aos nossos irmãos e a cuidar também da nossa família. Tem um texto aqui de Deuteronômio 14, 22 a 26, porque alguns colocam que, e foi até uma pergunta interessante que o Evandro fez lá na primeira aula, que pode ser talvez a dúvida de muitos outros, que a gente não pode, então, utilizar os recursos que o Senhor tem nos dado para o bem da nossa família, para fazer uma viagem, para fazer a aquisição de algo que seja para beneficiar a nossa família. E há algumas pessoas que pensam assim, como um extremo, e outras que vão falar o seguinte: não, tudo que não é aquilo que eu estou devolvendo ao Senhor como a minha oferta regular, proporcional e generosa, é meu e eu faço com aquele dinheiro o que eu quiser. E nós vemos nas Escrituras que quem é que nos concede todas as coisas? É o Senhor. Quem é que nos dá a capacidade de usufruir dessas coisas? Também é o Senhor. Esse texto de Deuteronômio diz o seguinte: certamente vocês devem dar o dízimo de todo o fruto das suas sementes, que ano após ano se recolher do campo. E diante do Senhor seu Deus, no lugar que Ele escolher para ali fazer habitar o seu nome, vocês comerão os dízimos do cereal, do vinho, do azeite e os primogênitos das vacas e das ovelhas. Façam isso para que aprendam a temer o Senhor seu Deus todos os dias. Se o caminho for comprido demais e não lhe for possível levar isso, por estar longe de vocês o lugar que o Senhor seu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome, então, quando o Senhor seu Deus estiver abençoado, vendam aquilo e com o dinheiro na sua mão vão ao lugar que o Senhor, o Deus de vocês, escolher. Com esse dinheiro comprem tudo o que quiserem, vacas, ovelhas, vinho ou bebida forte ou qualquer coisa que desejarem. Consumam isso ali na presença do Senhor seu Deus e alegrem-se vocês e os membros de sua casa. Sim, nós podemos, daquilo que o Senhor tem nos dado, fazer um uso correto para o bem da nossa família, usufruir dessas coisas. Mas, de novo, a questão principal é o nosso coração. Ah, quantas viagens eu posso fazer por ano? Eu posso fazer isso, aquilo. A Bíblia não vai trazer essas direções específicas, mas ela vai trazer e apresentar os princípios pelos quais nós devemos viver. E nós entendemos que a oferta que nós devemos dar, a nossa oferta regular ao Senhor, ela é uma prioridade. E daquilo que sobra, nós devemos investir, nós devemos poupar, devemos socorrer os nossos irmãos, mas também podemos utilizar em prol para o benefício da nossa família também. O texto de Eclesiastes 5,18 diz o seguinte: eis o que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber e desfrutar o que conseguiu, de todo o seu trabalho com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Não há qualquer desvio ou mal em desfrutar os benefícios do seu trabalho como uma recompensa apropriada daquilo que o Senhor te deu. E nós reconhecemos nisso também a bondade e o cuidado do Senhor, da forma que Ele dispõe, como Ele dispõe, quando Ele dispõe. E nós usufruímos dessas coisas porque também é o Senhor que permite que a gente vá usufruir de todas essas questões e condições que Ele nos dá. Mas nós também temos
E no nosso mundo, hoje, acho que vocês, inclusive, respondendo algumas perguntas, já falaram muito sobre isso, essa questão do falso Deus, materialismo, e o lugar que isso tem ocupado nas nossas vidas. Né? Tudo ao nosso redor aponta para quê? Para que a gente consuma. Consuma, muitas vezes, coisas que a gente nem precisa consumir. E nós somos alertados para isso. Será que a nossa vida tem sido direcionada por essas coisas? Será que a gente é capaz de se fazer essa pergunta primeiro, para refletir sobre isso? Ou a gente simplesmente segue a correnteza que vai nos levando? Como é que a gente tem olhado para isso em relação à nossa casa, aos nossos filhos e àqueles que estão ao nosso redor? E eu conheço algumas pessoas que fazem essa afirmação. Tudo se resume ao dinheiro. É o quanto eu tenho, o quanto eu vou conseguir, o quanto eu vou conquistar, porque isso então vai me permitir que eu faça aquilo, que eu faça aquilo outro e vá usufruir disso lá na frente. A questão é que essas pessoas nunca estarão satisfeitas. E certamente vocês conhecem alguém assim. É o famoso quanto mais tem, mais quer. Nunca estará satisfeito com aquilo que alcançou. Nós fomos criados para amar pessoas e ter coisas, mas o materialismo torce essa ordem. E nos faz o quê? Começar a usar as pessoas. Então, os relacionamentos, eles não são pautados por outra coisa, senão o seguinte: o que essa pessoa pode me beneficiar? O que ela pode me dar em troca? Porque se ela me ajudar a alcançar o meu objetivo seguinte, então eu tenho uma utilidade para ela. Se ela não tiver uma utilidade para mim, eu não vou gastar tempo me relacionando com aquela pessoa. É isso que a gente vê aí fora. É isso que quem está no mercado de trabalho vai ver muitas vezes. Esse relacionamento entre as pessoas pautado pela utilidade que a outra tem para mim. Será que ela vai servir como um trampolim para eu chegar lá na frente? E até mesmo as igrejas passaram a ver os crentes como consumidores. Então, os crentes são aqueles que precisam ser agradados, porque senão eles não voltam mais aqui na igreja. E se eles não voltam mais aqui na igreja, consequentemente, os recursos deles vão com eles não estarão aqui. Então, muitas vezes, o que é dito do púlpito não é o que as escrituras apresentam, mas aquilo que aquelas pessoas que estão ali consumindo e precisam ser agradadas querem ouvir. Nossos corações são enganosos e nós precisamos vigiar para que o materialismo não seja um ídolo no nosso coração. E a gente não pode correr o risco de, o dia que eu tiver muito dinheiro, então isso passa a ser um problema para mim. Não, isso não é verdade. Porque isso pode ser um problema para você hoje. A partir do momento que você valoriza mais as coisas que você tem e vive em função do desejo de coisas que você quer, do que em função do contentamento que a Bíblia apresenta para a gente. Então, 3 afirmações, na verdade, que eu trouxe para a gente pensar sobre isso em relação a esse falso Deus materialismo. 1, ele destrói a nossa vida espiritual. Texto de Apocalipse 3,17. Você diz, sou rico, falando da igreja de Laodiceia. Sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então, será que essas coisas têm nos cegado? Será que as riquezas se tornaram, de fato, um ídolo para nós, ainda que a gente não seja rico, e viraram o nosso objetivo de vida? É uma cisterna rota que não retém água. Jeremias 2, 11 a 13. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não fossem deuses de verdade? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. Fiquem espantados com isto, ó céus. Fiquem horrorizados e cheios de espanto, diz o Senhor. Porque o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim, a fonte de água viva. Cavaram cisternas rachadas, que não retêm as águas. A pergunta para a gente é: onde ou em que nós temos colocado a nossa esperança? Não, quando eu tiver isso, quando eu fizer aquilo, aí sim as coisas serão diferentes? Ou é no Deus que tem sustentado você todos esses dias, mesmo nos dias de necessidade? Quem ama o dinheiro jamais se fartará, texto de Eclesiastes, né? Quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro, e quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Também isto é vaidade. As Escrituras trazem esse alerta para nós.
Será que nós estamos fazendo exatamente o que esse texto diz que a gente não deve fazer? Nós temos amado o dinheiro e nunca nos fartamos dele, e amamos a abundância e nunca estamos satisfeitos com aquilo que o Senhor tem nos dado hoje. Uma pesquisa que foi publicada no ano passado, nos Estados Unidos, cada estado tem um banco central, tá? Diferente aqui do Brasil. Esse foi do estado da Filadélfia, e ela disse o seguinte, olha que interessante, que as pessoas que ganhavam mais eram as mais preocupadas em sobreviver financeiramente. Teoricamente, a gente pensaria o quê? Aqueles que ganham menos seriam os que estão mais preocupados em ter o sustento ali da sua casa. Mas a pesquisa apontava que eram aqueles que ganhavam mais. Por quê? Porque eles, consequentemente, tinham um custo de vida maior e estavam preocupados em ganhar mais. Porque se eles não ganhassem mais, talvez as dívidas, os compromissos que eles tinham assumido, eles não conseguiriam honrar. Então, o materialismo ele vai trazer o quê para a gente? Dentre muitos outros impactos. Ele vai trazer o que está ali. Infelicidade e ansiedade. São duas questões que afligirão aqueles que vivem em função das riquezas e que servem a esse Deus materialismo. E como nós lidamos com isso? O texto de Mateus 6, 31 a 34 nos ajuda. Alguém pode abrir lá, levantar a mão para a gente ler, por favor? Mateus 6, 31 a 34. Mateus, ali atrás. Portanto, não se preocupem dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Obrigado. Isso significa, então, que a gente não deve fazer nada. Então, a gente vai vivendo dia após dia, sem o menor cuidado com aquilo que o Senhor nos deu, porque Ele vai prover. É isso que o texto está dizendo? Não, não é isso que o texto está dizendo. Nós devemos ser diligentes, nós devemos ser bons mordomos, mas confiar e reconhecer que quem tem nos sustentado não é o dinheiro, não é o recurso que a gente tem, não foi o que a gente conseguiu investir e acumular ao longo da vida, mas continua sendo o Senhor. Para que a gente não ande ansioso, nem por isso, nem por coisa alguma. O texto de Eclesiastes 5,19 diz assim, quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas e bens, Ele deu poder para deles comer, receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Foi o Senhor quem deu, e é o Senhor quem permite que Ele usufrua dessas coisas. O texto de Eclesiastes 6, 1, 2. Há um mal que vai debaixo do sol e que pesa sobre a humanidade. Aquele a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo que sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que desfrute disso. Ficará para um estranho. Também isto é vaidade e grande mal. Então não é o Senhor quem permite e quem concede apenas as condições, as riquezas, mas é o Senhor também quem permite que Ele usufrua dessas coisas. É o Senhor quem está no controle. Como eu coloquei ali, né? Não é Deus quem apenas concede os recursos, mas nos dá a capacidade de desfrutá-las e que nós estejamos contentes, que nós reconheçamos a boa mão do Senhor em conduzir essas coisas também na nossa vida. E agora eu queria a gente vai entrar na parte especificamente falando sobre os nossos filhos, e aí eu queria fazer um flashback com vocês. Alguns vão ter que fazer um flashback de muitos anos atrás, outros nem tanto. Mas quando você saiu da casa dos seus pais, quão preparado você estava para tomar decisões envolvendo finanças? Quão seguro você estava? Você fala assim, deixa comigo. Agora eu vou fazer meu nome, vou arrebentar. Tá, não precisa levantar a mão, mas talvez não muitos, né? Hoje nós convivemos 18, 22, 25 anos com os nossos filhos e talvez não tenhamos o cuidado de, já que a gente não teve isso lá atrás,
já que a gente não recebeu e teve que quebrar muita cabeça muitas vezes, de transmitir isso para os nossos filhos. E a gente está perdendo uma excelente oportunidade. A gente vai falar um pouquinho lá na frente sobre aqueles que já tiveram filhos, os filhos já saíram de casa, não precisem se preocupar com isso, mas principalmente para aqueles que os filhos ainda estão em casa hoje, que eu estou falando agora. Será que, ao terceirizar essa responsabilidade, os nossos filhos não vão receber a mesma instrução que nós recebemos? Que talvez não tenha sido uma instrução biblicamente informada de como nós devemos administrar os nossos recursos? Só que quando a gente não ocupa esse espaço, é isso que vai acabar acontecendo. Porque esse espaço será ocupado por alguém. Então é nossa responsabilidade educar financeiramente os nossos filhos. Como é que você lida na administração daquilo que te foi confiado pelo Senhor? Essa é a pergunta. Se a gente tivesse que escolher uma delas, essa seria uma boa pergunta para resumir tudo isso que a gente está falando aqui. Como é que nós lidamos com aquilo que nos foi confiado pelo Senhor? O que os seus filhos, que convivem com você hoje, que já têm uma certa idade, podem dizer sobre você ao administrar os recursos que o Senhor confiou a você? O texto de Provérbios 13, 22 diz: o homem bom deixa herança aos filhos de seus filhos. Provérbios 22, 21, a posse antecipada de uma herança no fim não será abençoada. A pergunta é, o que nós... Melhor, né? A pergunta é, qual é a nossa tarefa? O que é esperado de nós? Para que eles façam essa boa administração. Nós temos que treiná-los. Eu espero que não seja novidade, né? Porque a gente está treinando nossos filhos em relação a tudo o tempo todo. O importante é, nesse tema também, nós precisamos treinar os nossos filhos. Isso é uma necessidade. Como? 3 palavras: modelando, comunicando e praticando. Modelando, eles vão olhar para você e observar como você lida com abundância e com escassez. Como é que você tem lidado com isso? O que você tem valorizado? O que transparece para os seus filhos que de fato é um valor para você? É ter alguma coisa? Enquanto eu não tiver aquilo, eu não ficarei satisfeito. Enquanto eu não fizer aquilo, eu não ficarei satisfeito. Será que é isso que a gente está transmitindo para os nossos filhos? Talvez você diga assim, não é isso que eu estou falando com ele. Mas quando ele olha para você, é isso que ele responderia no seu lugar. Eles serão seus imitadores e para os crentes espera-se que tenham Cristo como padrão. E será que esse é de fato o padrão que a gente tem transmitido aos nossos filhos? Ontem, eu estava lá em casa e aí eu pedi ao Daniel para trazer a pá de lixo, que eu tinha que pegar alguma coisa no chão. E aí ele veio já com um saco, proatividade. Aí ele trouxe o saco, eu queria, na verdade, que ele me entregasse a pá e abrisse o saco para eu colocar o lixo lá dentro. E aí ele pegou, ele viu que eu estava com a vassoura, ele botou o saco no chão, abriu o saco assim com as 2 pernas, falou, varre aí para dentro, papai. Eu fiquei olhando aquilo, porque eu nunca tinha ensinado o Daniel a fazer aquilo. E eu perguntei, onde é que você aprendeu a fazer isso, Daniel? E ele falou que foi com o senhor que cuida do jardim lá em casa, que corta a grama, que ele trabalha sozinho. Então ele tem que arrumar um jeito de colocar o lixo, a grama, dentro do saco que ele corta. O Daniel foi modelado. Ele aprendeu. Ele entendeu como fazer. Se ele precisar um dia se virar para colocar o lixo e ele estiver sozinho e não tiver uma pá, ele vai conseguir colocar o lixo. É um exemplo simples, mas para mostrar para vocês que a gente está o tempo todo fazendo isso com os nossos filhos. Eles estão absorvendo essas informações. E que informações eles têm observado quando se fala sobre a administração daqueles recursos que o Senhor tem nos confiado? O que tem pautado a sua vida, e essa é uma pergunta para você e não para os seus filhos, se não viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Porque se a gente não tem vivido de modo digno do Evangelho de Cristo, nós precisamos confessar o nosso pecado, nos arrepender e pedir que o Senhor nos ajude a isso.
O discípulo não está acima do seu mestre, todo aquele, porém, que for bem instruído será como o seu mestre. Temos instruído bem os nossos filhos? Ou não? A gente entende que a gente não precisa fazer isso, especificamente na área de finanças pessoais. Essa é uma tarefa que nós temos. Do contrário, os nossos filhos não receberão dos seus pais, durante o bom tempo de vida que eles passam conosco, o Senhor permitindo esse tempo, a gente perde oportunidade. E a gente tem oportunidade o tempo todo. Não precisamos sentar com o nosso filho, embora isso seja necessário algumas vezes, para falar assim, agora você vai fazer aqui algumas contas. Vamos lá, vamos fazer aqui o orçamento. Não, não é isso. Talvez em algum momento da vida dele, já quando ele for mais velho, isso seja importante. Mas quantas outras oportunidades nós temos de mostrar para o nosso filho o que é importante e o que não é? Às vezes, mais uma vez, um exemplo simples aqui. Como é que você tem conduzido as oportunidades em que o seu filho te pede, sei lá, para comprar alguma coisa? Eu não estou falando de grandes coisas, não. Eu estou falando de coisas simples. Será que os seus filhos entendem o valor daquilo ali? Ou será que para eles é simples? Olha, é tão simples que é só eu pedir ao meu pai. Eu não sei de onde vem o dinheiro, mas tudo que eu peço ao meu pai, ele compra. Então é simples. O meu pai me dá. Quando eu crescer, eu vou abrir minha carteira e vai aparecer dinheiro ali dentro. Vai ter dinheiro em algum lugar que eu vou usufruir daquele dinheiro e acabou. E a gente perde essas oportunidades simples do dia a dia de valorizar aquilo. Sei lá, o Daniel ganhou um brinquedinho ontem isso. É um helicóptero de, sei lá, 50 centavos, R$1, e quebrou. Ele falou, papai, conserta. Eu falei, não tem como consertar. Um brinquedo de 50 centavos, não tem como consertar. Quebrou, acabou. E aí ele falou assim, mas já quebrou. Eu falei assim, quebrou porque você não guardou onde você deveria ter guardado. Você não vai ter outro. Quebrou, esse quebrou, você vai brincar com os outros. Esse você não tem mais. Ele tem que entender que é escasso, que ele precisa cuidar bem daquilo que foi confiado a ele para ele guardar, para ele administrar. Hoje é um helicóptero de R$1. Amanhã serão coisas que serão confiadas a ele de maior valor. E ele vai cuidar igual ele cuidou do helicóptero? Ele não pode fazer isso. Comunicando. Você precisa falar aos seus filhos sobre as verdades eternas. E isso inclui... Está escrito incluir ali, né? Está errado. Isso inclui tratar de determinadas questões financeiras. Por que nós não vamos a tal lugar? Por que nós não fazemos tal coisa? Por que nós não compramos tal coisa? Será que a sua resposta é só, por que não? Às vezes tem que ser por que não. Às vezes eu falo muito por que não. Até de forma antecipada. Não me pede por que não. Mas muitas outras vezes você vai ter oportunidade. Nós não vamos lá porque o papai não pode hoje pagar por isso. Porque isso aqui não vai trazer nenhum benefício para a nossa família. Porque a gente pode pegar esse mesmo recurso que você está pensando em fazer isso e fazer outra coisa, que você vai poder aproveitar mais. E eles vão, acredite, eles vão percebendo que por trás dessas decisões estão os valores que papai e mamãe prezam. Porque os valores que papai e mamãe prezam devem guiar as decisões que a gente vai fazer, das pequenas às maiores. Verbalizar faz parte do contexto de formação, é parte da instrução. Então, muitas vezes você vai ter, sim, que explicar, que tratar, que aconselhar, de lidar isso de forma intencional com o seu filho. Deuteronômio 6, 6 a 7. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração, vocês inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se ou levantar-se. Nós precisamos fazer isso também em relação à forma como administramos os recursos que o Senhor nos tem confiado para administrar. Praticando, você precisa dar a eles a oportunidade de praticar aquilo que eles estão ouvindo. E, de novo, isso vai muito da fase em que eles estão, da idade em que eles estão.
Eu tenho muitas histórias dos meus filhos, né? Vocês sabem que eu uso como exemplo, o material é farto e abundante. A Amandinha queria comprar uma máquina de costura. Uma máquina de costura. Eu falei, tá ótimo. Aí a mãe dela falou para ela assim, junta o seu dinheiro e compra uma máquina de costura. Eu não sou costureiro, tá? Mas tem máquinas, sei lá, de 200, 300, 400, 500 reais. Ruth, aqui, especialista, pode precificar para vocês a marca de todas as fabricantes. Papai não vai tirar 400, 100, 200 do banco para comprar uma máquina para você. Você quer, você junta o seu dinheirinho e vai lá. Ela fez as pulseirinhas dela, obrigado aos irmãos e irmãs que compraram as pulseirinhas, e ela comprou a máquina dela. E ela entendeu que ela não tinha 100, 200, 300 reais. Que ela tinha que comprar a máquina que custava 70 reais. É o que dá? É. É o que vai te ajudar? Você vai conseguir fazer o que você quer fazer? Então vamos na maquininha de 70 reais. Ela precisa entender que isso custa. Deu a ela trabalho, ela teve que gastar o tempo dela, e ela vai ter que cuidar daquilo, porque o dia que estragar, papai não vai comprar outra. Mamãe não vai comprar outra. Então ela aprende a lidar e cuidar com aquilo que ela tem. E ela está fazendo lá as coisinhas dela, as bolsinhas dela, de vez em quando a máquina engasga, porque é uma máquina de 70 reais. Mas ela vai aprender a lidar com isso também. Não seria bom se os nossos filhos tivessem desde cedo a oportunidade de refletir como podemos administrar bem o que nos foi confiado do trabalho para termos o nosso sustento? As coisas não aparecem do nada. Não surge, não é infinito. Eles precisam compreender isso. O que os seus filhos têm de tarefa dentro de casa? Meu filho não faz nada. Meu filho é um príncipe. Minha filha é uma princesa. Ela não tem tarefa nenhuma. Ela não tira a louça da mesa. Ela não varre a casa. Meus irmãos, seus filhos precisam entender o valor do trabalho. E são vocês que vão ensinar isso para eles. Eu entrevisto algumas pessoas na empresa que eu trabalho, que a conclusão é a seguinte: elas querem o salário delas no final do mês. Mas ninguém quer trabalho. E se você dá um feedback, e falávamos sobre isso ontem lá em casa, se você dá um feedback para aquela pessoa, no intuito dela melhorar, dela crescer, ela sai da empresa. Porque ela não quer ser contrariada. Porque ninguém nunca confrontou aquela pessoa. Que os nossos filhos não sejam assim. Se eles forem para o mercado de trabalho, pode ser que o Senhor tenha outros planos para eles. Mas que nós preparemos os nossos filhos para lidar com isso no campo missionário também. No ministério da palavra, será que a gente tem ensinado o valor do trabalho para os nossos filhos? O Daniel já sabe, lá em casa, todo sábado, 8, tem um alarme que toca. Eu sou o homem dos alarmes, minha esposa pode falar sobre isso com vocês. Toca o alarme, e o alarme é colocar o lixo lá fora. E essa não é uma responsabilidade minha mais, essa é uma responsabilidade do Daniel. Eu fecho o lixo para ele, porque ele não consegue ainda fechar, às vezes tirar do lugar é difícil, mas ele sabe que ele tem que pegar o lixo de onde tiver e levar. É a parte que ele tem que entregar no trabalho dentro de casa para a família dele. Então, entendam que vocês precisam trabalhar isso com os seus filhos. Deem a eles a oportunidade de praticar. Não retirem essa preciosidade da vida do filho de vocês. A casa é um excelente local para eles aprenderem a servir. O melhor instrutor para os seus filhos não são os erros. Os erros fazem parte do processo. Os erros vão acontecer. É importante que os nossos filhos errem, mas o melhor instrutor para os nossos filhos é a palavra de Deus. São os princípios das Escrituras. Vocês oram pelo sustento da família de vocês? Os seus filhos ouvem vocês orar por isso? Ou já que vocês não oram por isso, a percepção que ele tem é: a gente tem, então a gente não precisa orar por isso.
a gente tem o recurso para comer, para ir em tal lugar, para fazer tal coisa, então para que eu vou orar por isso? O momento de oração, e eu quero crer que essa é uma rotina em nossas casas, é uma excelente oportunidade para os nossos filhos ouvirem o que nós prezamos em colocar diante do Senhor. Nós temos orado pelo nosso sustento, nós temos orado pelo trabalho do papai, pelo trabalho da mamãe, ou não, a gente toma essas coisas como garantidas e segue tocando o barco só pedindo mais. Vocês reconhecem em suas ações e orações que Deus, de fato, é Senhor que tem absoluto controle e estabelece a devida provisão para a sua casa, ou não? Seus filhos nunca ouvem vocês falar sobre isso. Vocês oram por direção de Deus, junto a seus filhos para os recursos que vocês têm ou não têm, pedindo que o Senhor os ajude a ter e a usufruir deles e a passar por um momento de necessidade, ou a gente nunca ora sobre isso? E aqui eu trouxe algumas perguntas para avançar em alguns temas em relação a essa questão das crianças, né? Como podemos ajudar nossas crianças a serem generosas ao dar? Porque você também pode pensar o seguinte, ela é só uma criança. Então, deixa estar. Em algum momento ela vai aprender, de algum lugar e de alguém. Lembrar que nós devemos nos alegrar mais em dar do que receber. Essa é uma alegria real para você? Será que dar é de fato uma alegria maior para você, meu irmão, minha irmã, do que receber? Ou os nossos filhos, ao olhar para a gente, falam assim, meu pai se alegra muito mais quando ele recebe do que quando ele dá. O que nós estamos modelando em nossos filhos? E a gente precisa lembrar que essa é a orientação das Escrituras e que ela está em choque com o contexto de mundo em que a gente vive. Se ela está em choque com o contexto de mundo que a gente vive, se a gente não cumpre o nosso papel, as pessoas que estão ao redor dos nossos filhos e que não vivem com base nos princípios das Escrituras, elas vão cumprir esse papel. Só que elas vão levar os nossos filhos para muito longe daquilo que a gente entende que é a orientação correta, que é a orientação das Escrituras. Nós praticamos esse hábito de dar com disciplina e alegria, modelando os nossos filhos? Ou a gente espera que eles sejam generosos ao dar e quando eles olham para a gente é totalmente diferente? Não, isso tem que ser totalmente diferente de como eu conduzo a minha vida. Nosso coração segue o tesouro. O que os nossos filhos veem quando eles olham para a gente? O que de fato é precioso para a gente? O que de fato a gente valoriza? Para dar, a criança é ensinada no processo a evitar o gasto desnecessário sobre os perigos das dívidas. A gente já falou isso. Para dar, eu tenho que gastar menos do que eu recebo. Daquilo que sobra, uma parte eu vou dar, uma parte eu vou investir e uma parte eu vou gastar com outras questões que não são aquelas obrigações da casa durante o mês. Então, eu preciso administrar bem os meus recursos para que eu tenha condições de dar. Generosa, proporcional e regularmente. Como podemos ajudar nossas crianças a lidar com o dinheiro? Da mesma forma que você faz sobre Bíblia, oração, igreja local. Como é que você faz isso? Você ensina. Você cria hábitos. Os nossos filhos precisam de hábitos. Nós podemos, eu dei ali um exemplo, né? Separar o dinheiro que eles têm. Talvez você dê uma mesada para o seu filho, um valor ali X no final de cada semana, ou o dinheiro que eles recebam dos avós, qualquer dinheiro que eles recebam. Eles precisam entender que aquele é um recurso que eles têm. E uma forma é separar em potinho ou envelope, nesses três aí, dar, gastar e investir. Mesmo com pouco, porque você está criando hábitos. E aí ele vai separar um pouquinho para dar, um pouquinho para gastar e um pouquinho para investir. Ele está aprendendo a ser um bom mordomo daquilo que lhe foi confiado naquele momento. Então, se ela colocou no grupo dar, ela não deve mexer naquele valor, ela vai ofertar na sua igreja. Se ela colocou no que vai investir, o ideal é que ela só modifique para o dar, para que ela entenda que é importante ela não gastar todo o dinheiro que ela tem. Há vários modelos, tá, gente? Eu estou dando aqui só um exemplo para ilustrar a resposta a essa pergunta, né? Como ensinar a criança a lidar com o dinheiro? A questão é, mesmo com pouco,
Mesmo que você não dê mesada, você tem outras formas de compartilhar isso com seus filhos. Foi o que eu falei. Será que tudo que ele pede, ele tem? Então, o que a gente está transmitindo de ensino aí para o nosso filho? Né? Como é que ele vai entender o que é e o que não é prioridade? Como envolver a nossa família para aprender a sermos bons mordomos? Porque a gente pode entender o seguinte, não, essa instrução é para mim. E aí o meu filho, quando chegar à idade, seja lá o que isso signifique, ele vai aprender a ser um bom mordomo. Sim, ele vai aprender, vai se tornando cada vez mais concreto para ele, os conceitos, ele vai se aprofundando cada vez mais na complexidade daquilo que ele vai aprendendo, mas desde já ele está sendo modelado. Então, como é que a gente faz isso em família? Apresente a realidade do mundo para os seus filhos. Existem necessidades. Existem pessoas que têm mais do que nós temos e pessoas que têm menos do que nós temos. Será que seus filhos reconhecem isso? Ou não? Será que essa questão da necessidade, ainda que você não passe necessidade, vocês, a sua família não passe necessidade, essa é uma realidade pela qual vocês oram? Ou seus filhos acham que não, é tudo tranquilo, está tudo bem. Nós vivemos num apartado do mundo em que estamos inseridos. Aborde com seus filhos, como outras crianças no campo missionário, inclusive, devem lidar com algumas restrições que não são aplicáveis para eles hoje. Vocês conversam sobre isso? Essa é uma boa oportunidade que a gente tem de conversar sobre. Tem um aplicativo, eu não sei agora se o nome é Povo Não Alcançado, mas no meu celular aparece como Povo Não Alcançado, que foi até o Rômulo e a Susan que falaram com a gente sobre ele, que todos os dias tem um povo não alcançado que você ore sobre, para você orar sobre eles. E tem outras fontes, tá? Estou citando só uma que talvez seja mais prática ali. Será que é uma realidade para os seus filhos orar pelos filhos de outros missionários que estão no campo ou daqueles que ainda não foram alcançados pelas necessidades que eles têm? Sendo a necessidade maior daqueles que não foram alcançados ainda a salvação, Cristo? Ou tudo que a gente faz é orar e falar sobre posses, sobre bens materiais, e o alerta do Deus materialismo foi dado lá no início. Você já considerou fazer alguma viagem em família para o campo missionário? Ou isso nunca está nos planos de vocês? Eu não digo, não, nós vamos lá para o Chad, vamos visitar. Gente, às vezes questões mais concretas, dentro do nosso próprio país. A pergunta é se vocês têm considerado isso. Será que isso é importante? Até para os nossos filhos entenderem a realidade local. E ser, ainda assim, uma viagem divertida, uma viagem que seja instrutiva para eles. Apresente aos seus filhos como é utilizado o dinheiro da família. Olha, o papai recebe tanto. Talvez ele não tenha, de novo, noção da ordem de grandeza. Mas do que o papai recebe, a gente gasta com comida, a gente tem que pagar as contas da casa, a gente paga aluguel, a gente paga a escola. Para o seu filho entender que tem um monte de coisa que precisa ser bem administrada para aquele recurso que você tem, que a sua família tem, seja bem empregado. E parte desse recurso é o que a gente viu lá, dar. E ele vai entender, papai, agora eu estou entendendo, agora faz mais sentido para mim. E esteja preparado para ouvir boas e duras perguntas. Porque nesse processo você expõe e você abre, e os seus filhos certamente são muito curiosos e farão boas perguntas para vocês. Perguntas que às vezes podem confrontar as suas prioridades, inclusive. Tá? Então tragam isso para os seus filhos. Como posso ajudar meus filhos a aprender a compartilhar o que têm? E a pergunta, para responder, iniciar a resposta a essa pergunta é: que modelo nós temos sido? Que modelo nós temos sido de compartilhar com o nosso irmão? Será que eles só ouvem reclamações de algo que foi emprestado e que foi devolvido em condições ruins? E não devolva, meus irmãos, o que você tomou emprestado em condições ruins. Aliás, devolva. Tá? Se você pegou alguma coisa emprestada, principalmente livro, devolva o livro que você pegou. Amém. Mas o que os seus filhos ouvem? Eles ouvem quando eventualmente acontece
alguma coisa? Você reclamar e murmurar em relação àquilo? Ou ele fala, olha, a gente, como, de novo, uma oportunidade de ensino, olha, tudo que você pega emprestado, você tem que cuidar, porque é de outra pessoa. Você tem que devolver em condições tão boas quanto aquela que você pegou. Oportunidade de ensino. E com as crianças a gente tem isso o tempo todo. Hospitalidade é uma boa prática de ensino. Você abre a sua casa, você compartilha os seus recursos, o seu tempo, e ali famílias são encorajadas, são consoladas, são saradas muitas vezes. Será que a gente não pode aproveitar essa oportunidade? Porque eu quero que os meus filhos façam isso lá na frente. E que oportunidade melhor eles terão do que ver papai e mamãe fazendo isso e praticando isso no seu dia a dia, né? Se compreendermos que o que temos é do Senhor e agirmos de acordo, estaremos modelando, comunicando e praticando corretamente para os nossos filhos. Eu separei um texto, eu estou lendo o Hobbit para os 3, e tem um texto que diz assim, lá no Hobbit, sua casa era perfeita, para quem gostasse de comer, dormir, trabalhar, contar histórias, cantar ou apenas de ficar sentado pensando. Ou ainda de uma mistura agradável de tudo isso. Seres malignos nunca entravam naquele vale. Eu gostaria de ter tempo para lhes contar apenas algumas das histórias ou mostrar uma ou duas das canções que eles ouviram naquela casa. Todos eles, inclusive os pôneis, ficaram descansados e fortes em poucos dias. Consertaram suas roupas, assim como seus ferimentos, ânimos e esperanças. Encheram as mochilas de comida e provisões, leves de carregar, mas fortes o bastante para os levar até o outro lado da montanha. Seus planos foram enriquecidos com os mais sábios conselhos. Bilbo está a caminho da missão que ele tinha junto com os anões, e eles param lá em Rivendell, que é chamado de Valfenda em algumas traduções, e eles encontram abrigo, a hospitalidade dos elfos. Você não é um elfo, tenho certeza absoluta, embora eu tenha mandado uma foto para o pastor Maurício de um elfo que eu encontrei lá em casa. Mas a gente pode praticar isso abrindo a nossa casa para o nosso irmão. Talvez você agora se lembre de vezes em que você fez isso, que a sua família foi abençoada e que esse irmão ou essa irmã ou essa família foi abençoada por isso também. Então aproveitemos as oportunidades. Como ajudar meu filho a ser grato? O texto de Salmos nos orienta. Bendiga minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Será que é isso que você faz? Será que você bendiz ao Senhor? Será que os nossos filhos ouvem papai e mamãe verbalizando a gratidão que nós temos ao Senhor? Será que nós temos motivos para agradecer? Pega o seu culto doméstico, se é que você faz no final do dia. Pega a oração que você faz com seu filho à noite. Lembra do que aconteceu durante o seu dia. E certamente você terá muitas razões para louvar ao Senhor e agradecer por aquele dia que as crianças ainda têm na memória o que aconteceu. Como posso deixar um legado de boa mordomia para o meu filho, para os meus filhos? Sua vida está cercada de quê? São bens materiais? É o atendimento de suas próprias necessidades e prazeres? Ou é de instrução e oportunidades para apontar os nossos filhos para Cristo? Apresentar, inclusive, Cristo como a maior necessidade que eles têm, para que eles sejam salvos. Essa é a maior herança que a gente pode deixar para o nosso filho. A melhor herança que a gente poderia querer é a salvação dos nossos filhos. Será que eles veem que a gente preza por isso, porque a gente verbaliza isso, porque a gente ora isso, porque a gente confia no Senhor para isso também, ou não? E a partir do momento que isso acontece, que eles nascem de novo, aí a gente tem uma outra tarefa, ou outras tarefas que se desdobram em muitas outras ações, entre elas o ensino da mordomia fiel. Aqui são outros textos sobre isso, eu vou deixar com vocês no material, porque a gente só tem 5 minutos, mas fala sobre esses exemplos de legado de mordomia para os nossos filhos. E para a gente terminar, talvez você diga assim, mas eu fiz muitas escolhas ruins sobre o dinheiro ao longo da minha vida. E talvez
essas dificuldades financeiras, em função das nossas más escolhas e decisões, elas nos tentem e nos apresentem desafios das mais variadas ordens, né? Ansiedade sobre a condição ou não de honrar nossos compromissos, o temor e preocupação em relação ao futuro, o fato de deixarmos de sermos generosos ao dar e socorrer os irmãos. Uma coisa é certa, ficar preso ao que aconteceu no passado e ficar ali envolto e chafurdando, né, em autopiedade, não vai te ajudar, meu irmão. Não vai te ajudar, minha irmã. Nós corremos para quem? Nós corremos para o Senhor. Nós teremos que lidar com as consequências dessas más decisões que talvez tenham sido tomadas, que ainda estejam presentes aqui hoje, mas nós contamos com o Senhor para lidar com isso. E com os irmãos que Ele tem nos dado também. A gente falou muito nessas aulas sobre conselho. Talvez você esteja numa situação que você precisa tomar uma decisão para dar o próximo passo. Conte com irmãos, conte com irmãs que têm caminhado com você, que são mais experientes na caminhada cristã, talvez já tenham passado até por aquela situação ou semelhante. Contem com seus irmãos para isso, porque nós não andamos de acordo com os nossos sentimentos, sensações e emoções, mas nós andamos de acordo com aquilo que o Senhor fala na sua palavra. Deus é soberano e tem controle total sobre todas as coisas. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e dar força a todos. É o texto de 1 Crônicas. Deus nos abençoou ricamente em Cristo e por meio dele providenciou tudo o que precisamos. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Paulo escrevendo aos Romanos. Nada disso que foi falado diminui a nossa responsabilidade nas ações e omissões. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É o texto de 1 João. E por último, confie no Senhor, não nas suas posses. Elas podem permanecer, o Senhor pode permitir que você continue usufruindo e abençoando outras pessoas, como Ele pode determinar que seja diferente, meus irmãos. De uma forma ou de outra, que nós continuemos a reconhecer a bondade do Senhor em conduzir a nossa família e não confiar nas riquezas. Quem confia nas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como as folhagens, diz o texto de Provérbios 11, 28. Seja grato, esteja contente com o que você tem. Será que nós somos contentes, verdadeiramente contentes com aquilo que o Senhor nos deu e temos dado graças em todas as coisas? E por último, faça correções de rumo e seja sábio. Talvez você esteja indo por um caminho, se você já fez todo o seu inventário, se você já está montando o seu orçamento doméstico, se você está controlando os seus gastos, que você entenda que algumas coisas têm que mudar. Ore ao Senhor, peça a direção e tome a decisão. Tem algumas coisas que você identifica claramente que você não pode continuar fazendo, porque elas não vão fazer bem para você e, consequentemente, para a sua família. Então, tome as decisões e elas muitas vezes serão decisões difíceis. Cultura de mordomia é o que a gente quer para a nossa igreja, para que sejamos bons e fiéis mordomos daquilo que o Senhor tem nos confiado. Então, como tudo na igreja é objeto de ensino. Tudo que é ensinado do púlpito, o objetivo é que ganhe vida na congregação. Nós aconselhamos e discipulamos uns aos outros. E nós precisamos de uma teologia bíblica, cristocêntrica, sobre dinheiro e riquezas, que vão abordar aspectos críticos e muitas vezes confrontadores em relação à nossa prática atual. E por último, terminando com 10 segundos, na casa do sábio há tesouros preciosos e o suficiente para viver, mas o tolo desperdiça tudo que tem. É o texto de Provérbios 21, 20. Que o Senhor nos abençoe nessa tarefa e desafio que nós temos. Amém?